Do público, este é o P24. Pinto da Costa sai fragilizado após detenções de superdragões? O líder dos Superdragões, Fernando Madureira, foi detido esta quarta-feira no âmbito da Operação Pretoriano. A operação, levada a cabo pela PSP no Porto, levou à detenção de 12 pessoas ligadas à claque portista, numa investigação que tem por base os desacatos ocorridos na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto a 13 de novembro. Nas buscas domiciliárias, a PSP apreendeu uma arma de fogo, vários milhares de euros, estupefacientes vários, nomeadamente cocaína e haxixe, artefactos pirotécnicos e mais de uma centena de bilhetes para eventos desportivos. Fernando Madureira e os restantes arguídos passaram a noite nas instalações da polícia e vão ser presentes esta quinta-feira para primeiro interrogatório judicial. Estes acontecimentos surgem num momento crucial, a menos de 3 meses das eleições do Futebol Clube do Porto e na semana em que Jorge Nuno Pinto da Costa irá apresentar a sua candidatura à liderança do clube. Que impacto é que esta operação pode ter no desfecho das eleições internas no Futebol Clube do Porto? Poderão estas detenções na claque fragilizar a candidatura do atual presidente do clube? Neste P24 vou conversar com Nuno Sousa, editor de Desporto do Público. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Nuno, bem-vindo ao P24. Esta quarta-feira a PSP deteve 12 pessoas ligadas aos Superdragões, incluindo o líder e um funcionário do clube. Fez também várias apreensões. Resumidamente, que operação foi esta desta manhã e o que é que a motivou? Olá, boa tarde, Inês. A operação, que tem curiosamente o nome de Operação Pretoriano, fazendo uma referência a uma expressão utilizada por André Vilas-Boas para se referir ao modus operandi, se quisermos, do atual líder da claque do Futebol Clube do Porto, Fernando Madureira, acabou por gerar mais de uma decena de mandatos de detenção, mas acima de tudo tem Fernando Madureira a sua figura maior. É no fundo uma consequência daquilo que aconteceu recentemente, em novembro, numa Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto que foi muito conturbada, que ficou manchada por episódios de violência entre associados, que posteriormente veio a ter uma espécie de uma sequela com uma nova agressão à porta da casa de André Vilas-Boas, atual candidato à presidência do Futebol Clube do Porto, e as autoridades acabaram por juntar estas duas ocorrências e avançar para esta operação, que num certo sentido coloca pressão acrescida sobre a claque do Futebol Clube do Porto, como é evidente, sobre o seu líder, e indiretamente também sobre o clube, na medida em que há uma ligação indesmentível e assumida entre aquilo que é o funcionamento regular do Futebol Clube do Porto nos seus jogos de futebol profissional e também a presença da claque nas bancadas para o apoio, quer dentro, quer fora de casa. Uhum. E tudo isto acontece num período crucial, na mesma semana em que Pinto da Costa irá anunciar a candidatura às eleições. Qual é que te parece que poderá ser o impacto desta operação nesta eleição que se avizinha? Sim, é verdade. Embora o resultado direto, o impacto, se quisermos, efetivo desta operação não seja mensurável no imediato, eu creio que só iremos ter acesso a toda a fotografia quando efetivamente o Futebol Clube do Porto for às urnas em abril para as eleições que conduzirão os novos órgãos sociais. Eu creio que é possível, pelo menos, antecipar que indiretamente poderá fragilizar de alguma forma a candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa, na medida em que a claque, em particular dos Superdragões, e o seu líder têm sido uma espécie de braço direito fora, obviamente, do contexto da administração do clube, na sua vertente desportiva, por parte da atual direção. Isso tem sido bastante claro através do discurso assumido por Jorge Nuno Pinto da Costa na praça pública, até se quisermos numa recente entrevista à SIC, e não só, em que tem feito manifestações de apoio, de apreço, até de agradecimento a Fernando Madureira pelo apoio que tem prestado ao clube. De resto, o próprio discurso de Fernando Madureira e, enfim, por atacado também da própria claque do Futebol Clube do Porto, tem sido sempre no sentido de proteger a atual direção e de travar uma luta, entre aspas, contra eventuais candidatos que concorram nas próximas eleições. Portanto, nessa medida, eu creio que será mais perniciosa esta investigação e os eventuais efeitos que possa vir a ter para Jorge Nuno Pinto da Costa enquanto candidato, que será anunciado, e como dizias muito bem, no próximo domingo no Coliseu do Porto, do que propriamente para qualquer um dos outros dois, que recordo que são André Vilas-Boas e também Nuno Lobo, que de resto foi o primeiro a anunciar oficialmente que voltaria a candidatar-se à presidência do Futebol Clube do Porto.
Uhum. Já testemunhamos recentemente, em novembro, alguns momentos de tensão entre adeptos, entre sócios do Futebol Clube do Porto. Esta situação, dirias que poderá fazer escalar ainda mais estas emoções à volta desta eleição? Infelizmente tem sido uma das imagens de marca desde que André Vilas-Boas anunciou ou pré-anunciou inicialmente a intenção de se candidatar à presidência do Futebol Clube do Porto, desconhecendo ainda o grande público se seria para este ato eleitoral de 2024 ou eventualmente para o ato eleitoral seguinte. Acabou por confirmar que seria já para este ano, portanto para daqui a, enfim, sensivelmente 2 meses. Eu diria que desde essa altura que tem havido algum clima de crispação entre os associados que se revêem mais no projeto agora conhecido de André Vilas-Boas e entre aqueles que defendem o status quo e o atual estado de coisas do Futebol Clube do Porto, com uma liderança que tem tido um tremendo sucesso desportivo, como sabemos, é de longe o dirigente mais titulado do futebol português, mas que nos últimos anos tem sofrido alguns solavancos, na medida em que a aproximação do Futebol Clube do Benfica, perdão, e do Sporting tem sido cada vez mais veloz e a verdade é que as dificuldades financeiras que o Futebol Clube do Porto tem sentido o tem limitado no seu acesso ao mercado de transferências e na possibilidade de ter uma equipa de futebol mais competitiva. Mas, sinceramente, acredito que, e espero que assim seja, muito sinceramente, que o pior já tenha passado nesse cenário de crispação. É verdade que, por um lado, para Jorge Nuno Pinto da Costa será mais difícil explicar hoje, à luz da operação que está em curso, o discurso que teve recentemente de quase desvalorização daquilo que aconteceu nessa Assembleia Geral de novembro, em que utilizou até uma expressão com alguma ironia, se quisermos, a dizer que ninguém foi parar ao hospital. A verdade é que aquilo que aconteceu hoje de manhã confere um tom de gravidade acrescido a esses incidentes, e basta vermos que peço desculpa, que o que está em causa são crimes de ameaça agravada, de crimes de ofensa à integridade física, de coação agravada, de instigação pública a um crime. Portanto, as autoridades entendiam que havia aqui, e que existe aqui matéria mais do que suficiente para desencadear a operação, e creio que isso, em certo sentido, colide com aquilo que tem sido até agora o discurso do Presidente em exercício do Futebol do Porto. Uhum. Falta saber como é que os próprios candidatos vão lidar com esta situação também. Parece-te que isto pode tornar-se uma arma de arremesso entre candidaturas? Será este um tema da campanha? É uma questão interessante porque veremos em que sentido é que irá de facto o discurso, neste caso de Nuno Lobo e de André Vilas-Boas, no sentido de eventualmente capitalizarem esta ocorrência, porque é indesmentível a ligação entre a CLAC e a direção vigente do Futebol Clube do Porto, e tentarem utilizar esse trunfo a seu favor. E no caso de Jorge Nuno Pinto da Costa, tentar de certa forma utilizar um discurso, se quisermos, de vitimização para relativizar aquilo que está a acontecer e para tentar também capitalizar eventualmente esse sentimento nas urnas. A verdade é que até agora, do lado da oposição, de Nuno Lobo e de André Vilas-Boas, temos visto um discurso um pouco mais afastado de polémicas, se quisermos mais concentrado nas próprias propostas, em particular André Vilas-Boas, que as tem revelado a conta-gotas, assim como os eventuais membros dos seus putativos órgãos sociais. E eu diria que, desejavelmente, o discurso e a estratégia eleitoral deverá centrar-se apenas naquilo que estão dispostos a oferecer e a prometer aos adeptos do Futebol Clube do Porto, e não necessariamente nas quesílias internas que, enfim, foram, de certa forma, manchando a vida atual do clube nas últimas semanas. Para terminar, peço-te um bocadinho de futurologia, sei que isto vale o que vale, mas achas que depois de mais de 40 anos à frente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa corre agora o risco de sair vencido destas eleições por Nuno Lobo ou por André Vilas-Boas? Olhando para aquilo que foi o passado recente, e refiro-me em concreto às últimas eleições, a não ser que haja aqui uma mudança drástica de cenários, me parece altamente improvável, diria que Nuno Lobo será sempre enfim, estará sempre na terceira posição nesta corrida pela liderança do Futebol Clube do Porto, porque foi, enfim, algo, ou se quisermos, foi vítima, entre aspas, obviamente, de um resultado esmagador nas últimas eleições, não tendo tido qualquer hipótese frente a Jorge Nuno Pinto da Costa. Com André Vilas-Boas o caso muda de figura, não só pelo seu perfil mediático, pelo passado desportivo de grande sucesso que teve enquanto treinador do Futebol Clube do Porto, pela forma como tem continuado desde então ligado à atualidade do Futebol Clube do Porto, comentando-a muitas vezes em eventos paralelos, mas também por aquilo que foi fazendo nos últimos meses, granjeando apoios, procurando introduzir-se na atualidade e na do clube também, e na mediática com alguma regularidade. Eu creio que tudo isto concorre para que estas eleições sejam, no mínimo, as mais concorridas, mais apertadas, mais equilibradas, se quisermos, de toda a vigência do atual presidente do Futebol Clube do Porto, e já basta recordar que lidera o clube desde 1982, portanto estamos a falar de um período muito alargado. Não tendo eu uma bola de cristal,
Ocidental, e não conseguindo também antever aquilo que serão os eventuais danos da operação que hoje as autoridades colocaram em marcha, eu diria que pelo menos vai ser uma corrida muito interessante de seguir e muito menos folgada no ponto de vista daquilo que será a votação final dos associados, do que provavelmente Pinto da Costa esperaria quando iniciou este mandato. E é bom recordar que esteve em dúvida, o próprio Jorge Pinto da Costa, como sabemos, foi o último dos 3 candidatos a anunciar a intenção de voltar a concorrer ao cargo. Mesmo assim achou que estava em condições de poder vencer, caso contrário não tenho qualquer dúvida de que não avançaria. Veremos até que ponto é que aquilo que hoje aconteceu poderá ou não ter influência direta nos resultados finais. Certo. Obrigada, Nuno. Muito obrigado, Inês. Esta quinta-feira há reunião extraordinária do Conselho Europeu para tentar desbloquear 50 mil milhões de euros em ajuda à Ucrânia. Uma reunião convocada depois de Viktor Orbán ter bloqueado em dezembro a decisão. Leia tudo na versão impressa ou em público.pt. É tudo por hoje. Neste P24 estive à conversa com o Nuno Sousa, editor de Desporto do Público. A música do P24 é da Ana Marques Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.